Olá! Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Integra. Informação gera empatia e empatia gera respeito. Informação a respeito da conscientização do autismo neste mês de abril. Nos programas anteriores trouxemos a importância do diagnóstico precoce para que intervenções possam ser feitas e essa criança ter um maior ganho, né? Tanto a criança, a família e todos envolvidos no dia a dia, né? Deste autista, dessa família. E aqui eu quero lembrar do quanto é importante a gente olhar para essa família, olhar para esses responsáveis e olhar para a pessoa desta mãe e deste pai, que a princípio são pessoas, a mulher, o homem, e são pais e mães atípicos. E hoje nós trouxemos aqui pessoas que vão falar dessas intervenções precoces, da importância destes tratamentos, deste cuidado para com as crianças e para com os familiares também. E para iniciar, eu gostaria de chamar uma pessoa, Carol Maxuda, que está em São Paulo e vai entrar aqui com a gente pelo Skype, trazendo o seu conhecimento e a sua experiência como mãe atípica, estudante de psicologia e aplicadora ABA. Então gostaria que a Carol se apresentasse e colocasse aí pra gente esta conversa. Lembrando que a gente está levando essas informações para muitas responsáveis, mães que nos assistem. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar com vocês. Meu nome é Carol, eu sou mãe de 3 meninos. E o meu filho mais velho, ele tem autismo nível 3 de suporte. Falar de autismo para mim é como falar da minha própria história, né? Com o meu filho. É um transtorno que a gente não espera receber na nossa casa. Então, quando a gente decide que vai ter um filho, a gente faz muitos planos para essa criança. E o diagnóstico de autismo, ele chega e a gente precisa muitas vezes refazer a nossa rota, refazer ali o nosso caminho. E nesse refazer o nosso caminho, tem muito uma desconstrução pessoal também, né? Porque você faz idealizações para essa criança, você planeja. Então, eu, por exemplo, quando eu descobri que estava grávida do Dani, eu fui procurar tudo que era livro sobre maternidade. Então, eu li sobre sono, sobre educação e etc. E eu costumo dizer que não tinha nenhuma uma parte 2 nos livros assim, dizendo: e se o seu filho for autista, né? Se o seu filho tiver algum transtorno. E quando o transtorno chega, é um susto pra gente, porque você se planejou, é como se você tivesse embarcado numa viagem de férias, né, para um lugar com muita luz, muito sol, e você desembarca no desconhecido. Então, a minha maior percepção enquanto mãe do Dani é que eu precisei deixar a mãe que eu me preparei para ser e me tornar a mãe que ele precisava que eu fosse. Então, todo aquele preparo que eu tinha não serviria para ele ali. Eu precisava ser uma mãe que conhecesse o Dani, né? Então, os primeiros sinais de autismo apareceram ali quando ele tinha por volta de 1 aninho de idade, a partir da perda de habilidades. Então, uma criança que falava algumas palavras deixou de falar, que diminuiu o seu contato visual, os seus gestos sociais. Então, assim, a perda de habilidades foi muito gritante pra gente. E embora na época eu tive pouca ajuda, né? Embora tenha procurado médicos, a minha fala ela foi desconsiderada. Então, essa mãe tá procurando coisa aqui nessa criança onde não tem, né?
E aí, quando o Dani fez 2 anos e 3 meses, ele teve uma apendicite. E ele foi internado, e no mesmo quarto que ele tinha um menino da mesma idade, neurotípico. E aí eu falei, tem algo de muito errado com o Dani, né? E na minha percepção, qual que era a dificuldade do Danilo? O atraso na fala, porque ele era uma criança de 2 anos e 3 meses que não falava nenhuma palavra. E aí eu comecei a ficar com o Dani em casa e eu comecei a observar ele no dia a dia e eu percebi, né, que naquele ditado popular, né, o buraco era muito mais embaixo, porque ele não só não falava, ele não entendia o que nós falávamos com ele. Ele não seguia instruções simples. Então, ele não apontava. Então, a comunicação não verbal dele era praticamente inexistente, né? O contato visual muito reduzido. E aí eu fui pesquisar para entender o que estava acontecendo com meu filho. E eu comecei pesquisando assim, criança de 2 anos que não segue instrução, né? E aí começaram a aparecer alguns vídeos, eu comecei a estudar. Foi ali que eu descobri a análise do comportamento aplicada. E aí eu aprendi, eu lembro que eu comecei a ler e eu descobri que quando a gente está ensinando uma instrução para uma criança, e essa criança, ela não tem uma boa compreensão daquilo que é dito, a gente precisa fazer uma associação entre uma instrução verbal, né, e uma instrução que ele verbaliza, ela escuta com um gestual, né? Então, eu lembro que eu fiz um teste, eu falei, vou testar se esse negócio funciona. E aí você falava para ele assim, Dan, pega o copo, ele não pegava. Então eu fiz um treininho para ele em casa, deixava um copo em cima da mesa, chamava ele, Dan, pega o copo e dava ajuda física total para ele. E o que é isso? É a minha mão sobre a mão dele, fazendo o movimento que eu esperava que ele fizesse. Fui fazendo 3 dias ali, no quarto, aí eu fui retirando essa ajuda, né? E aí no 4º dia, eu falei, pega o copo, ele pegou o copo. Ele aprendeu a instrução. E aí eu comecei a usar aquilo ali para ensinar partes do corpo, enfim. Aí eu tomei gosto porque eu entendi que existia um caminho. Então eu era uma mãe que estava ali perdida, que eu não sabia como agir com essa criança, que eu não sabia como ensinar, eu não sabia como acessar o meu filho. E eu descobri uma forma de acessar o Dani. Então, a partir disso, eu comecei a ensinar outras habilidades, dar tchau, imitar, desfraldei o Dani, enfim, a partir disso aqui. Então, eu aprendi a ler artigo científico, então eu me sentia um pouco inteligente, porque artigo tem muita coisa técnica, mas eu comecei a estudar e isso me fez ser uma mãe especialista no autismo do Dani. Então, eu falo que quem é mãe de crianças com autismo, hoje meu filho tem 11 anos, né? Então já foi muito tempo, assim, são 9 anos vivendo isso, assim. O Dani hoje é um nível 3 de suporte, ele é oralizado, ele ainda não conversa, né? Mas ele faz seus pedidos, ele diz o que quer, o que não quer. Ele agora começou a relatar fatos pra gente, então ele chega dos lugares, conta as coisas que ele fez. Ele faz uso de comunicação aumentativa, alternativa de alta tecnologia, né? Que é o programa que nós usamos se chama TD Snap, que são programas utilizados para indivíduos com necessidades complexas de comunicação. Então, se tem uma pessoa que a comunicação dela, ela tem uma necessidade complexa, eu entro com um suporte para ajudar essa criança a ser compreendida, né? A se comunicar, porque a comunicação é a chave para tudo. Uma criança que se comunica pouco é uma criança que vai apresentar maior incidência de comportamentos interferentes. Que são comportamentos interferentes? É agressividade, eu vou ficar mais brava, eu vou ficar mais irritada. Imagina, você está num lugar, você tenta falar, ninguém te entende, você não entende as pessoas. Então a comunicação traz aí uma estabilização também dos comportamentos das nossas crianças, né? Traz para elas alternativas de comportamento. Eu não preciso bater para eu ser entendido. Eu tenho ferramentas para me comunicar com o outro. É um menino lindo, muito engraçado, né? Que a gente está percebendo aí um senso de humor nele muito, muito, muito elevado, assim. E o Dani me ensinou isso,
que se você tem um filho com autismo, você não precisa ser uma especialista em autismo, né? Você precisa ser especialista no autismo do seu filho. Então, às vezes, existe uma dor de você ter se preparado para receber uma criança e você recebeu outra, e aí você se desfaz disso, né? E aí você entende que não é sobre você ser a mãe que você quer ser, é a mãe que seu filho precisa. Então, eu sei que hoje o Dani tem uma mãe que é especialista no autismo dele. A psicologia na minha vida veio depois, nem era pelo Dani em si, porque quando eu comecei a compartilhar minha jornada ali no Instagram, compartilhar aquilo que eu sei, enfim, a minha área é dentro da análise do comportamento mesmo, é a área que eu gosto de atuar, e principalmente com comportamentos interferentes no autismo, nível 3 e 2 de suporte, né? A área que eu vou buscar mais, que eu mais estudo é essa. E eu percebi uma demanda muito grande das famílias, né? As famílias, elas não têm orientação. A gente, infelizmente, no Brasil, a gente ainda peca muito na orientação da família. E a criança, ela não vive com o terapeuta, ela não mora na clínica, ela mora com a mãe, ela mora com o pai. Do que adianta essa criança saber fazer parear 1000 figuras na clínica e chega em casa essa criança não consegue guardar garfo, faca e colher na gaveta? Que diferença vai fazer para ela? Se essa criança ficar muito bem lá na clínica, mas chega em casa a mãe não consegue ir no mercado com ela, porque a criança tem muitos comportamentos interferentes, a família não consegue intervir ali. Então eu percebi que faltava orientação. E hoje o meu trabalho é um trabalho muito de psicoeducação mesmo, tornar mães de autistas as maiores especialistas que elas consigam ser, dentro das suas especificidades, é claro, no autismo dos filhos delas. Maravilhoso, Carol. Nossa, só te agradecer. Realmente é isso, né? Que as famílias possam ficar com essa sua palavra, né? Essa sua experiência, suas colocações, porque é isso, as famílias têm que aprender, né, a lidar com essas crianças. Gostei da sua frase quando você fala, né? Ser a mãe que o seu filho autista precisa. Perfeito, perfeito. Te agradeço muito. Se você tiver mais algo a colocar. Não, eu agradeço pelo convite. É sempre muito bom falar daquilo que tornou-se a minha maior área de conhecimento, né? Eu costumo dizer que o autismo, ele não é... Se eu pudesse ter escolhido não ter um filho com autismo, com certeza eu teria escolhido, porque a jornada seria mais leve. Mas eu fico feliz hoje de alguma forma, o pouco conhecimento que eu tenho servir para ser luz na vida de outras pessoas. Então, para quem está acompanhando aqui, provavelmente meu Instagram vai aparecer aqui, ou já apareceu, é Carol Maxuda. Me sigam e eu vou ter o maior prazer em receber vocês no meu Instagram e compartilhar e tirar dúvidas, enfim. Um grande beijo e muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente, e é isso, pessoal. Siga a Carol Maxuda, lá no Instagram. E essas orientações, esse cuidar, né, dessa mãe, dessa família, o quanto isso é importante. Sejam a mãe que o filho de vocês precisam que vocês sejam. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. E a gente segue aqui, trazendo muito mais informações, experiência dessas pessoas que estão aqui, né? Nós temos aqui a Michele, é uma mãe de gêmeos atípicos. Então, a Michele Nunes, eu vou pedir para que ela, né, coloque aqui pra gente como que foi, né, essa questão desde receber esse diagnóstico, e aí ela vai chegar, né, até os dias de hoje. E algo que a Michele vai trazer pra gente, a família. Então, mãe e pai, né? Nas decisões, os dois estão juntos. E quanto isso faz a diferença no dia a dia. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Agradeço imensamente. Bom, eu sou a Michele Nunes, eu sou mãe do Arthur e do Léo, são gêmeos, eles estão com 9 anos. E eu, no início da nossa jornada, né, a nossa jornada típica começou lá por volta de 1 ano e meio, quando a gente começou a observar algumas questões nas crianças, no desenvolvimento das crianças, de atraso.
o que acho que facilitou muito essa questão para a gente de observação foi que nós tivemos amigos muito próximos que tiveram filhos na mesma época, então a gente estava sempre juntos. Sim. E as crianças estavam sempre juntas, e eu comecei a perceber que o comportamento dos meus filhos destoava das outras crianças. Então eu comecei a achar aquilo um pouco estranho, mas a princípio você fica um pouco insegura de, né, parece que é coisa da minha cabeça e tal. Sim. Mas a gente levou essa questão para a pediatra, e eu acho que a pediatra dos meninos que acompanhava eles na época, ela foi muito assertiva e muito rápida, que eu acho que é uma questão que infelizmente muitas vezes não acontece. Sim. Né? Sim. Existem muitos médicos que falam, não, mas é o tempo da criança, vamos esperar. E a gente sabe o quanto isso é prejudicial quando se trata do transtorno do espectro autista, né? Quanto antes tiver intervenção, melhor, mais qualidade de vida aquela criança pode ter. Então a pediatra foi muito rápida, falou pra gente ir para procurar um neuropediatra, e antes disso ela já encaminhou a gente para as intervenções. Olha. Então, assim, quando a gente chegou no neuro, as crianças já estavam passando por fono, por terapia ocupacional. Nós já tínhamos colocado eles na escolinha, porque poderia ser uma falta de estímulo por serem 2 bebês, né, e pais de primeira viagem. Então a gente já iniciou toda essa questão antes, e isso foi crucial e muito importante para o desenvolvimento deles. Perfeito, perfeito. E em que momento, Michele, eles começaram assim, você falou as terapias, né? Eles começaram logo cedo, e hoje, né, eles permanecem nessas terapias, quais são? E a questão escolar, né, educação, eles estão em escola, como é esse segmento? Sim, hoje os meninos passam por todos os acompanhamentos, eles têm bastante terapias, né, fazem TO, fazem psico, terapia ABA, fono, e eles têm uma demanda, uma carga bem puxada. Eu falo, meu Deus, é tanta coisa, tantas terapias, tem hora que a gente fica um pouco assim desnorteado, né, de tantos compromissos que a gente tem para fazer com as crianças. Sim. Mas eles fazem todos os acompanhamentos, eles estão na escola, hoje eles estão no 4º ano. O Leozinho, que ele é o nível 1 de suporte, ele consegue acompanhar o ritmo da turminha dele. Isso. E o Arthur, que é nível 3 de suporte, ele tem uma questão, né, de mais suporte mesmo, de uma demanda maior. Então ele tem mais adaptações, enfim, ele fica um tempinho menor na escola. Então a gente tem todo um trajeto diferente ali com ele por conta dessa demanda mesmo. Isso. E olha lá, os meninos nas terapias, e como que é o contato seu e do pai com essas terapias, né, esses retornos? Sim. Eu costumo falar que eu tenho um privilégio do meu marido estar comigo em todas as tomadas de decisões com as crianças, né? Eu acho que isso, para a mãe atípica que vive ali sobrecarregada de tantas demandas, é assim de extrema importância. Hoje eu fico com toda a parte da logística das crianças, eu que cuido de toda a terapia, enfim, do corre-corre do dia a dia, né, porque meu marido trabalha fora, mas ele está envolvido em tudo, e isso me ajuda muito, porque a carga emocional que isso traz, né, para a mãe é intensa. Estudos mostram que o estresse, né, de uma mãe de autista é equiparado ao de um soldado que volta da guerra. Então, assim, é uma carga emocional muito intensa. Então, hoje eu tenho meu marido que me ajuda em absolutamente tudo que eu preciso, e isso me ajuda na minha parte emocional também, além dos outros cuidados que a gente tem, né, com a gente, que a gente entendeu aí no meio do percurso também, que seria crucial, né, a gente se cuidar, a gente procurar ajuda. Eu faço terapia, a gente faz academia, cuida da nossa saúde, porque a gente entendeu que se a gente não se cuidasse, se a gente não estivesse bem, a gente não conseguiria estar bem para cuidar dos nossos filhos, né? É isso, o cuidar de quem cuida. E a gente tem que começar pela gente. É a gente se cuidar, né, para que a gente possa cuidar do outro. E eu queria deixar um alerta aqui, né? Não esperem que outras pessoas vão cuidar de vocês, né? Se cuidem. E aí vocês vão poder oferecer um cuidado melhor, e aí outras pessoas também virão para cuidar de vocês, ajudar vocês a se cuidarem. Mas o quanto isso é fundamental. E eu quero, né, falando em cuidados, gostaria de chamar aqui a Juliana Fante,
que é terapeuta ocupacional e que vai trazer um pouquinho pra gente como que é essa intervenção na terapia ocupacional. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, obrigada pelo convite, Ana. Muito feliz. Fiquei muito feliz de falar um pouquinho, né, da minha profissão e do meu dia a dia aqui. Isso. Eu atendo os filhos da Michele, tanto o Arthur quanto o Leonardo. E a gente trabalha, né, a terapia ocupacional, ela vem trabalhar com as atividades do dia a dia, né? Então a gente trabalha com as ocupações. Então o que são as ocupações? As ocupações são todas as atividades que compõem o dia, seja da criança, do adulto. Então são todas as tarefas, as atividades que fazem parte do nosso dia. E a terapia ocupacional, ela vai olhar para o desempenho ocupacional, que é o quê? A capacidade que essa pessoa consegue realizar com independência e autonomia essas atividades que compõem o dia dela. Então, o que a TO faz? A gente vai olhar, no geral, todas as atividades daquela faixa etária, o que a criança deveria estar fazendo, né, de forma independente, ou pelo menos com autonomia. No caso das crianças com autismo, a gente tem menos comprometimentos motores, mas a gente ainda tem também alguns fatores de praxia, de planejamento motor que interferem também para a independência. E aí a gente vai fazer essa análise e a partir daí a gente vai trabalhar com diversos tipos de intervenção, né, métodos para que a gente possa alcançar um melhor desempenho, né, uma qualidade melhor mesmo de vida, de realização, de participação, né, seja ela social, cultural. Então a terapia ocupacional, ela vem buscar aí a independência e a autonomia do sujeito. Perfeito. E pensando nessa autonomia, nessa independência, né, na rotina diária, Michele tem algo a trazer dos meninos? Sim, eu falo que a Ju, ela tem nos auxiliado muito, né, nas questões das atividades diárias mesmo dos meninos, porque é fundamental que a gente trabalhe essa autonomia, né, da criança. Isso vai facilitar tanto a vida deles quanto a nossa também, né? Então, quanto mais a gente conseguir promover essa autonomia, essa independência, isso vai, assim, ser extraordinário para a gente. E é a gente que fica a maior parte do tempo com as crianças, então a gente precisa replicar muitas vezes, né, o trabalho que é feito dentro da terapia em casa. Então, assim, e como a Carol falou, né, a gente se tornando ali especialista dentro da nossa realidade. Isso. Então, não adianta às vezes eu querer uma receita de bolo, né, faz assim que o seu filho vai ser funcional. Não, cada um tem a sua, né. Eu tenho 2 exemplos bem diferentes dentro de casa, eles são completamente diferentes um do outro, as demandas são bem diferentes um do outro, e eu acho, assim, excepcional essa questão da gente ter esse olhar e de trabalhar. Eu sei que não é fácil, a gente tem muitas demandas para fazer além das crianças, né? Tem casa, tem marido, tem tudo, mas a gente precisa, se a gente não tiver esse olhar, se a gente não tiver essa iniciativa ou esse... fugiu a palavra. Mas se não tivesse comprometimento de estar ali, né, presente o tempo todo, a gente não vai conseguir promover isso. Porque só na terapia eles não vão conseguir, né? A gente pode falar melhor que eu sobre isso, mas só dentro de uma sala de terapia eles não vão conseguir ter a autonomia necessária para que eles sejam mais independentes. Falando nesta palavra, comprometimento. Ju, a importância de família e terapeuta. Sim, tanto a Michele quanto a Carol, né, falaram sobre essa questão de você se especializar no seu filho, né? E como que a gente pode fazer isso? Não precisa só ser lendo, estudando, né? Os seus filhos, as crianças com desenvolvimento atípico, ou dentro do transtorno do autismo, já que é o assunto, né? Elas frequentam terapias. Uma das formas de você se especializar no seu filho é você ser presente na terapia. Então, é você conseguir estar ali, ouvir, levar demandas também. Nós, da terapia ocupacional, a gente trabalha assim dentro da sessão, né, no tempo que a sessão ali está estabelecida. A gente faz análise de atividade, a gente tenta colocar em prática estratégias, intervenções, mas um papel fundamental é a orientação, né? A orientação para esses pais, porque a criança fica com a gente ali um tempo determinado, né? Às vezes nem todos os dias da semana. E as atividades, como já tem o nome diárias, elas são diárias todos os dias, são inúmeras atividades. Então, é extremamente importante que essa relação família-terapeuta, ela seja frequente, né? Tanto porque às vezes eu posso
orientar uma estratégia que não deu certo, aí eu preciso repensar junto com essa família. Às vezes, o que eu defino como objetivo terapêutico, eu preciso alinhar com a família, porque no momento a família tem um outro objetivo terapêutico. E isso tem que ser falado sempre em conjunto, né? Eu chamo bastante as mães, eu gosto de chamar as mães, eu vou à escola, porque eu acho que a terapia ocupacional, né? Acho que todas as outras profissões, mas a gente tem esse âmbito muito amplo, né? As atividades do dia a dia, elas compõem a terapia, ela compõe estar na sua casa, estar na igreja, estar na escola. Então, a gente precisa circular nesse meio, né? A Carol falou da comunicação, então eu preciso ter um bom vínculo com a fono, eu preciso estar ali falando com a fono, porque a comunicação vai ser importante no dia a dia daquela criança também, e isso precisa estar alinhado. Então, essa relação entre profissionais, entre pais, ela precisa ser constante, para que a gente tenha realmente o desempenho, né? E assim, satisfatório e esperado, né? O que a gente espera, o que a gente consegue chegar, assim, de habilidades, desenvolver habilidades, é sempre em parceria, não dá para ser sozinho. Perfeito. E continuando nessas parcerias, nós temos também o atendimento da psicóloga, né? O atendimento nessa área, que aqui a gente tem a psicóloga, a Maiara, a Maiara Zanqueta Redigolo, que ela vai trazer um pouquinho para a gente como que é essa questão, tanto com as crianças, com as suas famílias, responsáveis. Então, Maiara, gostaria que você, nos trouxesse como é esse atendimento na sua área de atuação. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito feliz. E eu quero, fazendo uma ponte nesse assunto que as meninas têm falado aqui, relacionando, eu achei muito importante a fala da Carol também, quando ela disse que a mãe, ela precisa ser a mãe perfeita para o filho autista, o seu filho autista. E o que eu vejo nos últimos tempos é uma comparação, né? E sem querer, óbvio, porque eu vejo assim que existe um certo tipo de demanda, talvez, e às vezes a mãe compara, né? Criança tal tá fazendo de uma maneira, por que a minha não tá fazendo assim, assim e assim? E eu acredito, penso eu, que toda mãe, dentro da sua realidade, daquilo que é cabível, deveria e poderia, né, ler um pouquinho, assim, talvez, do autismo. Principalmente da análise do comportamento aplicada, porque a gente vê que cada um é de uma maneira, age de uma maneira e tem as suas singularidades. E daí, às vezes, dentro da análise do comportamento, a gente precisa ter um manejo individual para cada criança, né, para cada indivíduo. E isso tanto para criança, adolescente e adulto. Nós temos também os adultos, porque eles crescem, né? E aí, quem que vai cuidar desses adultos, desses adolescentes? Então, eu vejo que, assim, a gente tem um plano elaborado quando o paciente chega pra gente, a família chega pra gente, e a gente vai preparar. E de tempos em tempos, ali, a cada 4, 6 meses, a gente vai adaptando aquele currículo terapêutico para aquela criança. E a gente vai adequando. E o que acontece muito, graças a Deus, que isso é sinal que a criança está evoluindo, é de passar do nível 3 para o nível 2. E eu tenho casos lá que passa do nível 2 e chega até o nível 1. E às vezes acontece de situações de voltar para o nível 2. Então, vai oscilando dentro de cada caso e dentro das suas particularidades, né? E aí, às vezes, eu vejo algumas comparações e isso não é legal. Eu vejo que a gente tem que trabalhar, principalmente quando a criança ela já está há um bom tempo na terapia, fazendo os acompanhamentos. Eu estou falando isso dentro da minha área, dentro da psicologia, né? A análise do comportamento aplicada, trabalhando na área comportamental, né? Então eu vejo que talvez falta
olhar, né, e essa demanda, explicando isso para as famílias. E é como a Ju disse, trabalhando com os profissionais. E eu sempre tentei fazer essa ponte com todos os profissionais quando a criança chega até mim, né? Eu sempre vou pesquisando quem é o fonoaudiólogo que atende aquela criança, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo. E daí a gente vai conversando e trocando ideias e trabalhando em conjunto, porque não tem como a gente trabalhar sozinho dentro do consultório. E vou até a escola fazer a junção entre a equipe docente ali para fazer aquela ponte. E nós temos que trabalhar juntos, senão não flui, não dá certo. E daí sim a gente começa a ter um andar, a gente começa a ter um ganho, e daí a gente vai evoluindo, né? Eu tenho crianças lá, pacientes que estão comigo há 2, 3, 4 anos e que o manejo foi dificultoso no início, né? Mas aos poucos a gente foi construindo os degraus, subindo os degraus, e nós fomos tendo evolução, né? E eu falo que às vezes eu brinco com as famílias, eu falo assim, às vezes as famílias me mandam mensagem, eu já esqueci e tal, né? Não fui, me desculpa. Aí eu brinco, eu falo assim, tá tudo bem. Quando esquece é porque tá tudo bem, né? E daí nós vamos conduzindo. E eu vejo que é esse cuidado, é esse olhar, é o caminhar junto, e assim nós vamos indo. É o caminhar junto, né? Eu gostaria que vocês falassem mais específico, né, com essas crianças com autismo, no TEA, né, o transtorno do espectro autista. Uma ferramenta, Juliana, que você utiliza mais direcionada a esse público. A Carol trouxe, né, uma ideia muito bacana que a gente falou até na live sobre o fazer com a criança, né? Então, existe o fazer para a criança e o fazer com a criança. Fazer com é quando eu dou um auxílio, que ele pode ser até total no começo, assim, mas é junto com a criança, e aí eu vou retirando isso. A gente fez isso várias vezes, eu e a Michelle temos aí algumas experiências, né? Sim. Então, a gente foi, dos exemplos é a escovação. Então, a gente pensou numa estratégia, rotina visual é bem bacana, para criança que tem, quando a gente pensa no espectro do autismo, a gente vai ter uma falha na comunicação. Ela pode ser mais sutil, ela pode ser mais grave, né? Comprometer mais aí essa linha de comunicação. Então, usar rotinas, sejam elas escritas, se a criança é alfabetizada, de etapas da atividade, isso vai facilitar bastante, porque isso chama sequenciamento de ações. Quando a gente tem um déficit na linguagem, a gente vai ter um déficit nesse sequenciamento de ações. Então, rotina é muito legal, rotina visual para criança, até por tarefa. Então, vamos supor, vou escovar os dentes. Aí a gente pode fazer os passos de escovar os dentes. Ela pode ser escrita, ela pode ser por imagens, né? Então, a gente vai fazer lá, passo 1, a gente vai abrir a pasta e colocar a pasta na escova. E a gente pode ir auxiliando no começo e depois a gente vai tirando. Uma das coisas que eu falo muito é assim, quando a gente puder não pegar na mão, é bem bacana. A gente pode pegar no instrumento. Diferente do exemplo que a Carol usou, né? Ela falou que ela pegou na mão para que ele entendesse qual era a ação que ele deveria fazer. Quando a criança já consegue ter uma apreensão legal no lápis ou já consegue segurar a escova de dentes, a gente segurar na escova ou segurar no lápis, isso vai dar mais consciência para a criança daquele objeto, qual é o tamanho, qual é a força que eu preciso fazer. E aí a gente vai tirando esse suporte, né? Então, com o Arthur mesmo, a gente começou tendo que segurar, e a última vez que eu vi, né, a gente fez aí a análise da atividade, ele já estava, né, a gente faz uma contagem, porque é extremamente importante a questão da previsibilidade. Então, a gente vai escovar 5 vezes a parte do lado direito, a parte de baixo dos dentes. E aí ele vai 1, 2, 3, 4, 5. Isso dá uma previsibilidade. Opa, era isso que eu precisava cumprir. Então, a gente vai cumprindo tarefas e graduando até assim, o grau de ajuda, de suporte que a gente dá. Então, é uma estratégia super bacana as rotinas. E esse de fazer com, e aí a gente vai tirando à medida que essa criança vai tendo mais independência e mais autonomia. Nossa, é perfeito. E assim, Michelle, tem alguma prática que você gostaria de trazer pra gente? Ou, né, do escovar os dentes, ou alguma outra prática que te vem agora aí, né, à cabeça?
São tantas coisas. São tantas atividades. Mas a escovação é uma coisa que a gente está trabalhando bastante nele. Ele já está ficando mais, né, com mais autonomia. Igual já falou, no começo eu estava ali segurando a mãozinha dele, aí ela foi me orientando, eu fui tirando, e agora eu já consigo ficar só ali, só intermediando do ladinho, ajudando ele nas contagens. Às vezes ele pula um, não volta, tem mais um, mas tá dando certo. Comer na mesa, que é uma, né, sentar, ficar mais tempo sentado, usar o talher, são questões também que a gente tem que estar ali sempre mostrando, orientando, muitas vezes pegando, ajudando, né, com uma ajuda física. Sim. Mas são questões que ele também anda melhorando. Essa questão mesmo da rotina visual, pro Arthur tem que ser tudo visual, né, tem que ser com figuras. Com o Leonardo já é diferente. Com o Léo, como ele já é alfabetizado, ele precisa também saber os horários e todo o que ele vai fazer no dia, hora por hora, ele tem toda essa questão. E aí eu faço também lá a rotininha dele para ele seguir. E aí essa previsibilidade ajuda muito ali nas questões do dia a dia deles. É isso, muito bom, né? Quer colocar, Maiara? Eu quero, falando na palavra previsibilidade, eu me lembrei agora da escola. E eu, há pouco tempo atrás, né, eu tive uma situação que uma criança, ela teve uma crise no ambiente escolar, porque a professora ali, obviamente que sem querer, tá, gente? Nós todos estamos aprendendo. Então, o que aconteceu? A professora, ela estava dando uma brincadeira com toda a turminha, e aí a criança estava entretida, brincando e tudo mais, e em um determinado momento ele saiu para ir ao banheiro. Quando ele voltou, a professora, junto com os demais coleguinhas, já tinham guardado os brinquedos ali e tudo mais. Ele entrou em crise, em pânico. Por quê? O que aconteceu? E aí aquela coisa, onde estou, quem sou? E é bem assim, né? Então, a importância da previsibilidade com a criança, né? E não só com a criança, tá, gente? Com adolescentes e adultos também. Pontuar para eles, olha, a gente vai brincar e você vai ao banheiro. A hora que você voltar, pode ser que as coisinhas não estejam aqui, porque nós vamos guardar, porque já vai ser o horário de ir embora. Tá vendo no relógio que tá ali, a hora que o ponteiro estiver assim, é o horário de ir embora e tudo mais. Então, a importância disso, de nós trabalharmos com eles dentro das figuras, né, do que nós estamos falando aqui, da rotina visual, e pontuar muito a previsibilidade, porque evita todo esse quadro de ansiedade, de irritabilidade, e o manejo para trabalhar com eles dentro da sala de aula fica menos dificultoso, e a partir daí cria-se o hábito, que vai chegar um determinado tempo em que a criança, ela vai se habituar ao brincar, e ela vai entender que vai brincar um pouquinho e já vai ser o tempo de guardar e tal, e o horário do lanche, o horário de ir embora e tudo mais. Então, a previsibilidade, ela é uma grande aliada dentro do espectro do autismo. O dia a dia, né, ele é composto de várias etapas, né? Então, isso no nosso dia comum. Então, para a criança com autismo, isso vai facilitar ela saber quais as etapas eu tenho que fazer, quais as tarefas eu tenho que cumprir. Não é, tipo assim, não é uma coisa extremamente rígida que não possa mudar, porque acontecem imprevistos, né? E mudanças também. Mas até isso fica um pouco mais fácil, porque se a gente for pensar, a gente usa agenda, a gente precisa acordar no mesmo horário, a gente tem uma rotina assim que a gente acorda, né? Então, tudo isso é bem relevante também, né? Pra gente pensar, e individual também. Isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que quando alguém falou, eu acho que foi a Carol, falou sobre a receita do bolo, né? Não existe, né? Pensando como terapeuta ocupacional, a gente trabalha muito com o indivíduo, com a pessoa, e com a família, e com aquele contexto. Então, pensando em grau de participação, a gente precisa entender a dinâmica daquela família, daquela pessoa, naquele contexto, né? E isso é flexível para todo mundo.
E realmente é individual, né? Porque somos únicos, né? Eu acho que a Michele pode até, se ela quiser colocar, né, alguma passagem aí, porque são 2 gêmeos, mas são diferentes, não é isso, Michele? Eles são completamente diferentes um do outro, completamente, em tudo. O nível de suporte e a personalidade deles. Eles são muito diferentes. O Léo, ele é todo metódico, ele nessa questão mesmo de previsibilidade, esses dias aconteceu uma situação engraçada, que ele estava querendo jogar um joguinho no computador, e aí eu falei, amanhã às 7 horas você joga. E eu esqueci disso, eu falei, e você fala alguma coisa pra ele, ele fica com aquilo. Aí no outro dia, às 7 horas, ele chegou, mamãe, vai jogar no computador. Eu falei, não, Léo, agora não, e eu tinha esquecido. Falei, não, agora não. Ele, mamãe falou, 7 horas pode jogar. Aí eu falei, é verdade, eu combinei isso com você, então tá bom, você vai jogar um pouquinho. Então ele é todo metódico, assim, nessa, né, questão de previsibilidade, horário, todo certinho, todo literal, extremamente literal. E o Arthur já é o oposto, o Arthur é o bagunceiro, ele gosta da bagunça. Ele gosta também, claro, eu tenho que ter uma previsibilidade com ele, eu tenho que seguir ali, porque... Só que, e a falta de repertório do Arthur, a gente estava até falando sobre isso, né, essa falta de repertório dele, ele é não verbal, né, ele está oralizando, começando a oralizar agora algumas palavras, e essa questão dele é bem complicado, porque ele não consegue expressar muitas vezes o que ele sente, então acaba que ele reflete muito no comportamento dele, muitas vezes é um comportamento difícil, né, um comportamento inapropriado, e isso é uma questão que eu tô aprendendo a lidar agora de uma forma bem diferente, porque antes eu pensava assim, não, tem que fazer assim para os dois e vai funcionar para os dois, né? Essa receita aqui, vamos aplicar. E eu vi na prática que isso não aconteceu. Então, com o Léo funcionou de uma forma e com o Arthur funciona de outra forma, né? E eu também tenho que aprender a respeitar essa individualidade deles. E isso em várias questões, até questão de gosto mesmo. O Léo gosta muito de aniversário que tem buffet que tem brinquedo, ele adora explorar. Isso para o Arthur é meio aversivo, ele não gosta muito do barulho, é uma coisa que incomoda ele. E até um tempo atrás eu achava, não, como assim não vai? Tem que ir todo mundo, né? Tem que participar todo mundo. E era aquele caos, porque daí ninguém participava. Todo mundo saía frustrado, todo mundo saía triste, né? E aí eu comecei a entender, eu falei, gente, eles são diferentes, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu gosto, cada um tem as suas limitações. Então eu vou precisar entender isso e muitas vezes eu vou ter que separar. A gente teve um passeio para o zoológico nas férias, que o Léo pediu muito, férias, zoológico. E a gente mobilizou uns amigos, alugamos uma van, vamos todo mundo. E aí eu e meu marido falamos, olha, vamos de carro, porque se der algum, né, problema, a gente não atrapalha o passeio das outras pessoas. E aí, quando foi chegando perto, a gente foi observando o lugar, porque você já começa a fazer a previsibilidade, né? Começa a estudar o lugar, começa a ver tudo que é, todas as questões. E a gente começou a pensar, nossa, será que o Arthur vai gostar disso? Vai ter que andar bastante. E aí já começou a ter aquela questão. E aí ele falou, Mi, vamos deixar o Arthur, não vamos levar. E aí eu falei, como que a gente não vai levar? E ele mesmo falava, nossa, mas como que ele vai ver depois o álbum de família, todo mundo no zoológico, ele não tá. Depois eu pensei, né, acho que ele vai dar graças a Deus que ele não foi, porque realmente tinha que andar muito. E aí quando a gente chega, a gente não foi, mas eu chorei a noite inteira, porque eu falei, como que eu não vou levar, tadinho, ele vai sentir. E ele ficou ótimo com a minha mãe, do jeito que ele gosta de ficar, com as coisinhas dele. E depois a gente fez um passeio com ele, do gostinho dele, do jeitinho que a gente sabia que ele se divertia. Então, assim, essa questão de aprender a individualidade de cada um é muito importante, né? Você falando disso chorei a noite toda e tal, eu sempre falo com as mães de não carregar a culpa, né? E eu trabalho muito com as mães, né, e com os pais, de assim, não se culpem, porque vocês estão dando o seu melhor, fazendo o seu melhor com aquilo que vocês têm de melhor, né? Então, assim, e é o que a Michele disse, ele vai agradecer por não ter ido, né? Então, assim, cada um dentro da tua individualidade. Óbvio que vocês, enquanto mães, pais, querem todos perto ali no mesmo passeio, tudo igual e tudo mais. Mas lembrem-se que cada um tem
um gosto, cada um tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar. Então, não se culpem, porque as mães, eu dou esse contato para elas, né, assim, de estar próxima. E elas vão falando comigo, ai, porque eu tô me sentindo culpada, ai, porque hoje eu não fiz isso, porque hoje eu não fui uma boa mãe, porque eu gritei, porque hoje eu dei um grito, porque... Eu falei, calma, está tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem problema você não conseguir fazer tudo certo todos os dias. Nós somos seres humanos, nós vamos falhar, e tá tudo bem. Porque não tem como. E eu tenho certeza que tu faz o teu melhor dentro daquilo que tu tem de melhor. Então, não se culpe, porque tu estás sendo uma mãe maravilhosa. Tu que estás aí em casa, estás sendo uma mãe e um pai maravilhoso. E vocês estão dando o melhor de vocês. Não é para se culpar. Continuem. Apenas continuem fazendo aquilo que vocês acham que que é o melhor para o filho de vocês, para a filha de vocês. É isso, gente. Não tem uma receita igual a Carol e a Ju disseram. Não venham com manual de instrução, né? O bebê ele não vem com manual de instrução. Quando tem um transtorno do neurodesenvolvimento, menos ainda. E a gente vai errando, tentando acertar. E eu acredito que seja isso. Perfeito, né? E como que a gente, né, dentro dessa individualidade, e aí a gente também falou muito dos ambientes, né? Então, a gente sabe, autistas, essas crianças estão dentro de casa, né? E aí quando elas começam a frequentar um parque de diversões, que seja um zoológico, né? Ou então uma escola, como que é essa ligação dos terapeutas com essa questão escolar? Vamos começar? É extremamente importante, né? A gente precisa estar dentro da escola. E eu falo todos os profissionais, cada um vai ter o seu olhar, né? Então, a terapia ocupacional, a gente vai olhar funcionalidade, olhar grau de participação. O psicólogo vai olhar ali qual o melhor manejo e até treinar algum. A gente também tem esse papel de treinamento, né? Eu posso dar um treinamento para uma equipe inteira, como eu posso dar para um profissional que atende a minha criança, que eu atendo na minha clínica. Então, assim, é extremamente importante. Vivem alguns relatos, né, de passeios. Então, assim, às vezes as mães vão pra praia e já vêm assim, não falando-me, mas assim, pensando, né? Tipo, Ju, a gente vai pra praia. A praia não é um passeio de escolha, tipo, eu não vou no zoológico, né, e volto. Então, eu vou pra praia, eu vou com a família inteira. E aí já vem, mas eu acho que não vai gostar. Aí é lógico que, como nós, como terapeutas, a gente já vai pensando em um monte de estratégias para evitar, né, para que a criança consiga aproveitar o melhor momento. Mas eu sempre falo assim, vamos primeiro, eu vou te dar todas essas estratégias, mas primeiro vamos sentir. E aí, porque é isso, né? O grau de intervenção que a gente vai fazer, precisa ter um cuidado também, porque senão a gente priva as crianças de ter essas experiências. E a experiência, ela é extremamente importante. A Michele falou de repertório. É repertório de linguagem, é repertório de brincadeira, é repertório social. Então, assim, tudo isso é extremamente importante. A gente estava falando e a gente vai ensinando o Arthur a comer, e ele está comendo mais sozinho. O Léo a gente não precisa tanto, mas já está se servindo, ajudando na participação do alimento, né, do preparo. E aí, quando a gente fala do Arthur, a gente vem, e esses dias ele começou a falar o que ele queria comer. Então, ele queria pipoca, e agora ele já entendeu que ele tem fome. Aí eu falei, gente, olha só como que a gente já ganhou tanto de repertório, né? Então, é um repertório social. Exatamente. Então, a gente vê aí ganhos em todos os sentidos. E o profissional, ele precisa atuar nos espaços que essa criança frequenta. E se a gente não consegue, vamos por exemplo, a igreja, às vezes não é um espaço que a gente vai conseguir lá à noite. Mas eu posso orientar essa mãe, eu posso tentar ver se alguém da salinha vem até, né, a salinha das crianças, vem até a minha clínica para eu poder orientar. Então, é importante. Quando a Michele, ela tem os dois, né? É importante a gente falar sobre essa diferença, porque ela tem os dois exemplos. Quando a gente marca uma reunião, a Michele vem com 2 listas diferentes. Então, olha, do Léo eu trouxe isso, 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 do Arthur eu trouxe isso, isso, isso. E ela sai com estratégias diferentes para os dois. Então, assim, essa relação, né, terapeuta, muito importante. A gente vai até a clínica de outro terapeuta, a gente marca. Agora, essas coisas do online, né? Teve alguma vantagem, a pandemia trouxe aí essa facilidade da gente conseguir, às vezes, marcar uma reunião com tempo mais curto de deslocamento, falar com pessoas de fora, como foi com a Carol aqui. Então, é extremamente importante essa relação. Eu vou
indicar para que vocês sigam as redes sociais, tanto da Michele, quanto da Juliana, quanto da Maiara, né, do próprio programa, porque é isso, a gente precisa ter a informação, aprender, né? Então, não vem com manual? Não vem, né? E não é porque é atípico, não, né? Não tem manual para ser pai e mãe, né, para ser avô, que seja, para ser tio, enfim, vai ser a nossa prática. Mas hoje nós temos muita informação, né, e o digital, ele nos traz muito. Lógico que a gente precisa ir peneirar um pouco, mas a gente consegue muitas informações. E aqui e lá a gente traz essas pessoas, a gente conversa sobre esses assuntos e vão até as redes sociais, né? E aqui eu quero trazer um pouquinho, né? A Michele, ela tem uma rede social onde ela compartilha o dia a dia dela. E a gente está falando aqui, né? Então eu vejo lá que os meninos ajudaram outro dia a arrumar a mesa, né? Que já parece que é uma tarefa deles. É isso, Michele? É isso mesmo, a gente vai inserindo, né, algumas atividades ali do dia a dia para eles irem ajudando a casa, né, ajudando a mãe, faz parte. Isso, né? Então, olha lá, estavam colocando mesa e nisso você já vai, é isso, né, inserindo, mostrando, né, o que precisa para naquele momento de sentar à mesa, de comer e tudo mais, né? Olha as evoluções aí, né, que eles trouxeram, que os meninos já estão tendo. Então, quanto isso é fundamental e é importante, né? Eu acho que assim, se a Juliana quisesse colocar alguma coisa a mais, né, desse contato dela, principalmente com a educação, porque o que a gente vê é que essas crianças, ir para as terapias já é um ganho e precisam, né? E agora acho que elas estão descobrindo, né, de levar a médico, né, no PA para ver essa questão do desenvolvimento e aí ter esse diagnóstico, depois de procurar essas intervenções e também a escola, do quanto isso é fundamental. Sim, a escola, ela faz parte, né, do desenvolvimento das atividades de uma criança. Então, de qualquer criança, o papel ocupacional dela é ser estudante. Então, a gente vai pensar aí que é uma tarefa importante para o desenvolvimento. É na escola onde essa criança vai aprender a ver a outra criança, onde ela vai brincar, onde ela vai, independente das particularidades dela. Claro que a gente, quando a gente tem uma criança com transtorno do espectro do autismo, uma criança, né, atípica, a gente vai pensar que ela precisa de algumas adequações, por menores que sejam. Às vezes, um lápis com grafite mais grosso, porque a criança tem uma hipotonia um pouco melhor, né, maior, escreve mais fraquinho. Às vezes vai precisar de um suporte maior, uma adaptação curricular, e a gente vai precisar de psicólogos, psicopedagogos e outros profissionais envolvidos, sim. Mas a participar da escola, estar nesse ambiente, é tão importante quanto as terapias, quanto estar no ambiente de casa, quanto ser produtivo. É produtividade, né? A gente pensar que o papel do adulto é trabalhar, o papel da criança é estudar. Então, assim, é um papel ocupacional muito importante. Quando a Michele falou, né, de colocar ali a mesa, as atividades domésticas, estar ali no preparo, nas atividades de casa, também é um papel importante. É onde a gente constrói vínculo, é onde a criança vê que ela pertence àquele espaço, e a escola também é um pertencimento. Aquilo é meu, eu frequento a escola, eu vou, independente do nível de suporte que a gente dá ali naquele ambiente. Maiara, quer trazer alguma consideração a esse respeito da escola, de como é essa relação? Eu acredito, como eu disse no começo, que é fundamental nós estarmos trabalhando em equipe, né? A minha vivência toda é trabalhando em equipe. Eu penso que não tem como a gente ficar só, por exemplo, eu ali no consultório, eu e a criança, na minha experiência que eu vejo, não é assim que funciona. Eu vejo que essa troca é a gente trocando, que nem nós estamos fazendo aqui, como fala, fugiu a palavra, partilhando, né? Partilhando dos mesmos interesses e aprendendo. Eu falo que todos os dias eu aprendo com eles, né? Todos os dias. Nossa, gente, como foi assim frutífero, né? Como foi importante trazer essas informações. Fico feliz aqui que vocês possam receber e entender, né? E compartilhar de tudo isso. Eu vou pedir para que a Michele faça suas considerações finais aqui pra gente, né? Se ela tiver mais alguma coisa que ela gostaria de colocar.
Eu agradeço, né, mais uma vez o convite por estar aqui. Eu acho que a informação é de extrema importância, né? A gente precisa, sim, se informar. Eu costumo dizer que se você não tem um autista na sua família, certamente você vai se deparar com um em algum momento da sua vida, né? Em algum momento o seu filho vai estudar com uma criança autista. Então é de extrema importância você ao menos saber o básico, né? Ninguém pede para vocês serem especialistas no assunto, mas saber o básico, porque aí você consegue ter empatia, né? Você consegue exercer ali o respeito, ensinar a sua criança a exercer o respeito pelo coleguinha da sala. Enfim, eu acho que informação é tudo, né? Conhecimento é algo assim transformador. Nossa, Michele, quero te agradecer imensamente, porque é isso. A gente fala aqui não só para aquela mãe atípica, porque tem um filho. Não, né? São para todos, porque em algum momento a gente mesmo, né, nós ou nossos filhos vão se deparar com essas crianças. E aí tanto que a gente fala da socialização, do tanto que é importante você entender o outro. E aí é a empatia. Então lembra, eu iniciei o programa falando, informação, ela vai trazer essa empatia e essa empatia vai trazer respeito. Então quando a gente fala de individualização, de você conhecer o outro, né, mesmo que esse outro não necessariamente um filho, um primo, um sobrinho, não, ele pode ser um amigo, né, um amigo do seu filho, enfim. Como que a gente vai melhorar essas relações, essas conexões entre as pessoas? Por isso que a informação é tão importante, para que a gente utilize, seja dentro da nossa casa, ou seja nesses outros ambientes que a gente trouxe aqui. Né? A gente pode estar num parque de diversões, num zoológico, ou seu filho na escola mesmo, né? E trazer para você essa pergunta: mãe, né? Tal criança teve um comportamento diferente, né? O que é? E de você poder conversar e de você poder partilhar com ela todo esse conhecimento para que a socialização ocorra, né? Eu gostaria de pedir para a Juliana, se ela quisesse dentro dessa socialização colocar alguma coisa, né? Por conta da TO. Então, a socialização é bastante importante também, né? Porque o ser humano é um ser social. Então, a gente precisa estar dentro de outros contextos, não só da nossa casa, não só da terapia. Quando a gente tem uma criança, né, neurotípica, a gente vai pensar que essa criança tem um ambiente sempre de terapia, sempre de estimulação. Então, o que mais, né? Então, assim, essa socialização, o brincar com outras crianças, o estar em outros espaços, né? É lógico que a gente vê hoje, isso é um avanço muito grande, algumas leis que não precisa esperar tanto tempo na fila, porque realmente a criança com autismo, ela não consegue ficar tanto tempo esperando na fila. Então, a gente vai tendo aí algumas adaptações, sejam elas ambientais, para que a gente possa aí conviver, né? E sempre estimular essa socialização. Então, o ser humano é um ser social, então que a gente possa aí pensar nesse sentido e promover essa socialização. Eu queria falar um pouquinho também, quando você diz na empatia, pedir, né? Eu sei que as escolas fazem, mas assim, reforçar, trabalhando com as crianças, porque a educação, né? Voltando a falar que a educação é a base, trabalhando com eles, ensinando para eles o que é o autismo, as dificuldades, né, de um autista, para que eles vá crescendo sabendo disso. E principalmente as famílias das crianças típicas também entender e compreender essas dificuldades. Porque a gente tem uma parcela, que eu ouço muito isso no consultório das famílias atípicas, a dificuldade de compreensão das crianças que são típicas. Eu acho até que a Michele talvez possa trazer alguns relatos. Então, todas as vezes que eu vou nas escolas, que eu faço reunião com a equipe docente, eu sempre peço para a equipe estar trabalhando cada vez mais isso com eles, né, para ter esse olhar. Semana passada mesmo eu tive uma outra família que eu acompanho que
a criança estava no curso de robótica e os coleguinhas começaram a deixar ele de canto, só fazendo assim, só escrevendo. E ele lutou tanto para estar lá que ele passou, né, no concurso ali da escola mesmo, e ele conseguiu. Mas daí os próprios coleguinhas, até mesmo sem querer, né, falar, ele é autista, ele não vai conseguir, ou ela não vai conseguir. Ele, não, gente, a gente tem que dar oportunidade, mas também a gente tem que conscientizar, né, para que a gente tenha empatia e dê oportunidade para essas crianças. E eu falo que se a gente começar a conscientização desde pequenininho com eles ali, a gente vai crescendo, eles vão crescendo, aliás, com mais empatia, com mais humanizados, com mais solidariedade, entendendo cada vez mais as diferenças. Eu acho que a conscientização, ela começa dentro de casa, né, com os pais ensinando ali os filhos sobre as diferenças. Como eu falei, né, pode ser que não seja a sua realidade, mas em algum momento você vai se deparar com um autista, seja na sala de aula do seu filho ou em qualquer outro lugar. Então, essa conscientização, ela começa dentro de casa. Perfeito, né? Acho que a gente conseguiu aqui fechar, trazer, levar para vocês a importância dessas intervenções, que elas sejam o quanto antes oferecidas para as crianças e para as famílias também, da importância, né, da psicologia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da pedagogia, enfim, de tantas terapias aí presentes no dia a dia, né? Então, gente, que possa ficar para vocês, né? Cuidem de vocês, olhem para vocês, para que vocês possam depois olhar para a extensão de vocês, sejam seus filhos, né, ou pessoas próximas que estejam ali a vocês. Levem essas informações, compartilhem o quanto mais, busquem nas redes sociais aqui desses profissionais, dessa mãe, né, para que vocês possam se informar e poder compartilhar e estar mais próximo de todos, para que a gente possa fazer a transformação, né? E isso vá transbordar, e esse transbordar, né, de amor, porque onde há amor, há vida. Então que a gente possa, transbordar em amor. Um beijo para vocês, eu agradeço a cada um que esteve aqui, a vocês que estão aí assistindo. Se vocês quiserem, né, se despedir, dar um tchau, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite, que a gente possa ter mais espaços, né, para falar, porque nem todo mundo tem esse acesso a todas as terapias ou não sabe como chegar a elas ou qual procurar. Então, que nós também, profissionais, tenhamos mais espaços, que a gente se desbrave mais aí nas redes sociais para trazer mais informação. E eu queria agradecer o convite e parabenizar vocês pelo programa. Eu também, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada a vocês que nos ouviram até agora e espero poder contribuir de alguma forma, espero que tenha sido produtivo e obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigada. Também agradeço mais uma vez o convite, essa oportunidade de estar falando, né, sobre o autismo. Como as meninas falaram, é muito importante essa porta, né, para levar mais informação. Então, agradeço bastante. E é isso, que a gente possa então transbordar muito amor para tudo e para todos. Um beijo no coração de vocês, até o nosso próximo programa Saúde Integra. Tchau, tchau.